Boa tarde a todos do canal Noites de Segredo. Resolvi me abrir com vocês e contar o meu segredo, o começo de tudo. Espero que entendam o meu lado. Me chamo Luciana, sou casada com Paulo há 5 anos. Bom, meu marido é caminhoneiro, então vocês já devem imaginar. Ele vive na estrada, sempre longe de casa por dias ou semanas. E, com o tempo, nossa vida íntima foi piorando. A cada semana que passava, o distanciamento aumentava e eu começava a me sentir sozinha, perdida, como se a ausência dele, tanto física quanto emocional, tivesse me deixado em um vazio que eu não sabia como preencher. Minhas amigas, por outro lado, não ajudavam em nada. Elas adoravam falar sobre isso, sobre o comportamento dos caminhoneiros. Caminhoneiro é fiel a mulher nenhuma, elas diziam, com aquele tom de certeza. Ele me dizia isso como se eu devesse aceitar aquela visão como uma verdade absoluta. Às vezes, me pegava ouvindo aquilo e sentindo uma mistura de raiva e frustração, como se estivessem colocando dúvidas na minha cabeça, sugerindo que eu não estava errada em procurar algo fora do casamento. O problema é que, com o tempo, essas palavras começaram a fazer sentido, e eu me vi cada vez mais afastada de Paulo, questionando tudo o que eu achava que sabia sobre ele. Sobre nós. Como caminhoneiro, Paulo passava a maior parte do tempo longe de casa. No começo, até achei que ia me acostumar com isso. Eu sabia que era o trabalho dele, e no início, tudo parecia razoável. Eu conseguia lidar com a distância, sabia que ele voltaria para mim depois de cada viagem, e isso me dava uma sensação de estabilidade. Mas, com o tempo, as coisas começaram a mudar. O silêncio da casa, o vazio dos cômodos grandes e vazios me deixavam cada vez mais sozinha. Eu me peguei olhando para as paredes, pensando em como minha vida se tornou tão pequena, limitada. Cada canto da casa parecia me gritar a minha solidão. Paulo chegava cansado, falava pouco, mal trocávamos palavras. Ele estava sempre exausto e logo já estava se preparando para mais uma viagem. Eu entendia, mas algo dentro de mim começou a murchar, como se a nossa relação fosse se desintegrando lentamente. Não sei como, mas a casa que antes era cheia de risos e conversas, agora parecia um lugar onde eu mal reconhecia a mim mesma. A solidão se arrastava pelos corredores, e eu sentia como se estivesse me perdendo ali, esperando por algo ou alguém. Essa espera, que no início parecia ser parte da rotina, foi se tornando interminável, dolorosa. Eu tentava preencher os dias com atividades, com o trabalho de casa, com a esperança de que a presença de Paulo na próxima viagem traria de volta a sensação de normalidade. Mas, ao contrário, ele estava cada vez mais distante. Ele não falava sobre o que sentia, e eu, sozinha com minhas próprias dúvidas, comecei a me questionar se isso seria o suficiente. E, no fundo, algo em mim sabia que a espera que eu tanto acreditava ser temporária agora parecia sem fim. Foi quando o Marcos se mudou para a casa ao lado. Ele era novo no bairro e logo começou a se aproximar de mim, cumprimentando-me sempre que passava. No começo, achei que ele estava apenas sendo educado, mas logo percebi que havia algo mais na maneira como ele me olhava. Ele tinha um olhar atento, algo que fazia com que eu me sentisse vista de uma maneira que não sentia há tempos. Marcos era simpático, se preocupava com os pequenos detalhes e parecia genuinamente interessado em minha companhia. Ao contrário de Paulo, que estava sempre cansado ou ausente, Marcos parecia disposto a ouvir. Eu, que estava tão carente de atenção, comecei a procurar os momentos em que ele estava por perto, mesmo que fosse só para uma conversa rápida. A princípio, eram apenas conversas casuais, sobre o tempo, sobre o bairro, mas, a cada palavra trocada, eu me sentia mais viva. O som da sua voz parecia preencher o vazio da minha casa, e seu sorriso despertava algo dentro de mim, algo que eu já havia esquecido que existia. Ele me fazia sentir importante, como se minha presença ali, nas tardes solitárias, fosse algo que valesse a pena. Eu me vi, sem querer, esperando por ele, como se sua presença fosse uma pausa na solidão que me consumia. A cada encontro, por mais breve que fosse, eu me sentia mais vista, mais notada.
Marcos foi, aos poucos, preenchendo os espaços vazios que Paulo, com sua ausência constante, não conseguia alcançar. E embora eu soubesse que estava me deixando envolver, não conseguia evitar. A sensação de ser percebida me dominava de uma forma que eu não sabia como controlar. Com o tempo, as conversas com Marcos se tornaram mais frequentes. Ele começou a me ajudar com algumas coisas em casa, me convidava para um café na sua varanda e, de alguma forma, eu me sentia mais à vontade ao lado dele do que já me senti com Paulo nos últimos tempos. Eu sabia que estava começando a me apegar mais a ele, e isso me dava um certo medo. Mas, ao mesmo tempo, eu não conseguia evitar. Marcos tinha algo que Paulo, com todo o seu amor e dedicação, não conseguia mais me dar: atenção. Ele estava lá quando eu precisava, e isso fez uma diferença enorme para mim. A atração por ele começou a crescer de forma que eu não esperava. Não era apenas pela aparência dele, mas pela maneira como ele me fazia sentir. Desejada, importante. Eu me via querendo mais de Marcos, querendo suas palavras, sua companhia, o brilho nos olhos dele quando ele olhava para mim. Quando Paulo estava fora, Marcos era a única companhia que eu tinha. E não demorou muito para que eu começasse a esperar por ele, a sentir um desejo crescente em estar com ele de uma maneira mais íntima. Uma noite, enquanto eu estava na cozinha fazendo o jantar, não conseguia tirar Marcos de minha cabeça. Cada detalhe dele parecia me invadir, como se estivesse em todos os cantos da casa. Mesmo que ele não estivesse lá, eu pensava em sua aparência, na forma como ele parecia se destacar, com o corpo forte e a maneira como suava com o calor. A lembrança dos seus olhos marcantes, aquele olhar profundo e cheio de intensidade, parecia me hipnotizar. Era como se ele estivesse sempre presente, mesmo quando não estava. O som do fogo na panela e o aroma da comida eram quase distantes. Meu corpo, por outro lado, sentia uma necessidade crescente, um desejo que eu não conseguia entender direito. A cada pensamento sobre Marcos, algo dentro de mim despertava. Ele me fazia sentir coisas que eu não sentia há muito tempo. Atração, excitação, uma sensação de que ainda havia vida em mim. Uma vida que eu tinha deixado de lado durante tanto tempo. Eu sabia que estava me permitindo ir longe demais, pensando nele de formas que não deveria. Mas, mesmo assim, não conseguia evitar. Senti um calor percorrer. E quando isso aconteceu, relaxei com os meus acessórios. Procurei da janela e consegui ver Marcos me olhando do lado de fora. Aquele olhar de desejo dele me fez querer ainda mais que ele me visse, que chega-se mais perto. Quando cheguei à ápice, ele sorriu e saiu da janela. Depois daquele episódio, algo dentro de mim mudou. Comecei a me sentir mais confiante, mais ousada, e passei a ficar de lingerie em casa, como se, de alguma forma, aquilo fosse a maneira de afirmar a minha própria sensualidade, algo que eu não fazia há muito tempo. Regava minhas plantas no quintal assim, sem me preocupar com quem poderia ver. Mas, sempre que eu o fazia, percebia que Marcos estava por perto, me observando. Eu podia sentir seus olhos em mim, com o mesmo olhar de desejo daquela noite. Era como se ele soubesse exatamente o que eu estava tentando fazer, como se ele estivesse esperando aquele momento. Cada vez que nossas olhadas se cruzavam, o ar parecia ficar mais pesado, mais carregado de tensão. Ele não falava nada, mas o olhar dele dizia tudo. Na segunda-feira à noite, Paulo tinha saído para outra viagem, como sempre, e eu estaria sozinha. A solidão era uma constante em minha vida. E naquela noite, ela parecia ainda mais opressiva. Eu sabia que a casa ficaria silenciosa, sem o som de Paulo entrando e saindo, sem as conversas que costumávamos ter. Então, em um impulso, resolvi chamar Marcos para jantar. Era algo simples, uma ideia que surgiu de repente, mas que, no fundo, eu sabia que tinha mais a ver com a minha necessidade de quebrar a monotonia da minha vida. Eu queria companhia. Queria alguém com quem compartilhar o espaço e, talvez, até experimentar algo mais. Estava começando a perceber que ele tinha o poder de tirar a solidão que me consumia.
mesmo que fosse por um curto período de tempo. Mandei uma mensagem a ele, perguntando se ele gostaria de jantar comigo. A resposta foi quase imediata. Ele aceitou sem hesitar, e em poucos minutos estávamos combinando os detalhes. Quando a mensagem chegou, meu coração bateu mais rápido. Era como se o simples ato de convidá-lo para minha casa fosse uma pequena transgressão, um passo em direção a algo desconhecido, mas excitante. Eu me preparei para a noite, sem saber exatamente o que esperar, mas com a sensação de que algo estava prestes a acontecer. Eu estava tão acostumada a esperar por Paulo, a conviver com a ausência dele, que agora, com Marcos vindo para jantar, algo dentro de mim parecia se revirar. Eu sabia que a situação não era simples, mas algo me dizia que essa noite seria diferente. Quando ele chegou, a mesa estava pronta. Eu já estava preparada, se é que vocês me entendem. Ele sentou-se na mesa, e aquela tensão me dava ainda mais palpitações e arrepios. Esse cheiro está ótimo, ele me disse, sorrindo e inspirando fundo. Sou uma ótima cozinheira, como se pode ver. Eu brinquei. E esse é o mesmo prato que você fez aquele dia que eu te vi pela janela. Quando ele falou essa frase com um sorriso malicioso no rosto, me pegou de surpresa, e eu entendi o jogo. Me deixei fluir mesmo com o coração a mil e o corpo esquentando. Cheguei mais próximo da mesa, peguei sua mão enquanto dizia: pode ser que seja o mesmo prato. Marcos, com um sorriso no rosto, se levantou e veio até mim e me beijou. O beijo foi intenso, desesperado, quente e cheio de paixão. Ele ansiava por mim, ansiava por cada parte. Ele me queria, e eu queria ele de uma forma desesperadora e necessitada, como se um não conseguisse viver sem o outro. Tivemos uma relação e chegamos ao ápice juntos. Marcos ficou ali comigo o resto da semana em que meu marido estava viajando, sempre me fazendo companhia. Ele aparecia todos os dias, trazendo um pouco de leveza e distração para os meus dias solitários. Quando meu marido voltou, eu e Marcos mantivemos distância, mas algo dentro de mim havia mudado. Eu não sentia culpa, nem arrependimento. A experiência com Marcos havia me despertado para uma nova sensação de prazer, de liberdade, que eu não estava disposta a abrir mão. Ao contrário, eu me sentia viva, mais intensa e no controle de minha própria vida. A presença dele me dava uma sensação de poder que eu nunca havia experimentado antes. Quando Paulo partia para outra viagem, eu sabia exatamente o que aconteceria. Marcos voltaria como sempre, e a casa seria nossa. Não havia espaço para arrependimentos, e a ideia de que eu estava traindo meu marido parecia irrelevante diante do que eu estava vivendo. A sensação de ser desejada e ter o controle de tudo eram mais do que suficientes para que eu ignorasse qualquer possível culpa. Eu estava satisfeita. Eu estava no meu melhor momento. A cada ida de Paulo, Marcos se tornava minha companhia regular, e isso me fazia sentir uma liberdade que nunca imaginei ser capaz de experimentar. Eu não tinha medo das consequências, não me importava com o que poderia acontecer no futuro. Eu sabia o que queria, e isso era tudo o que importava. A solidão que antes me consumia agora era preenchida pela presença de Marcos, e era com ele que eu me sentia viva, com ele que as coisas finalmente faziam sentido. Vocês acham que eu estou errada em fazer isso com meu marido? Peço que não me julguem, afinal de contas. Só estou fazendo isso pois ele não se importa mais comigo. Obrigada por me ouvir até aqui e se inscreva no canal.